Aqui. Muito bom. Então, mais uma vez, excelente dia aí, pessoal. Espero que vocês estejam super bem hoje e muito animados para tudo aquilo que vai acontecer durante toda essa jornada nossa desse dia de hoje. Mas, além disso, toda a jornada aí desse ano, né? Um ano aí extraordinário, um ano bissexto, um ano que tem um dia a mais para a gente trabalhar. E para nós vendedores, para todo mundo que atua com venda, nós temos todas as possibilidades possíveis dentro da nossa mão. O que eu preparei para nós hoje? Primeiro, 5 pilares de negociação. Na última aula que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre funil de venda, jornada do consumidor, um pouquinho sobre perfil de consumidor, e para relembrar um pouco daquilo que a gente falou aquele dia, foi acho que na metade ali de dezembro, né? Eu vou recapitular algumas coisas ali durante nosso bate-papo de hoje, e hoje eu quero apresentar também para vocês algumas oportunidades que a gente tem, às vezes, dentro da nossa base de vendas, que muitas vezes são inexploradas, ou até mesmo pela correria do dia a dia, a gente acaba deixando essas oportunidades escapar. O que o vendedor, o que nós que atuamos com venda precisa ter bem claro na nossa concepção e na nossa mente? Que a gente sempre está lidando com oportunidades. Então, eu sempre acreditei, e toda a minha trajetória de vendas, aí, quando eu gerenciava a equipe de vendas, quando eu estava ali à frente ali, de vários vendedores, e hoje aqui à frente aqui também da minha empresa hoje, eu sempre acredito numa situação, que um contato que chega até a gente, ele tem lá no fundo um real interesse em adquirir aquilo que ele está buscando da gente, né? Se ele vê um anúncio, ou se ele ouve falar do nosso produto, do nosso serviço, ou se simplesmente ele conhece aquilo que a gente tem disponível, aquilo que a gente vende, o que acontece? Ele tem uma real oportunidade de solucionar alguma coisa, ele tem um problema, ele tem um desejo, e o nosso produto, ele é essa busca, ele é esse encurtar da caminhada, esse atalho que vai fazer ele chegar mais perto do objetivo dele. Então, todo cliente tem, lá no fundo, uma real necessidade de resolver alguma coisa ou de alcançar alguma coisa. Até gosto de fazer uma analogia assim, ó. Vocês vão no mercado, vocês vão numa farmácia. Eita, esse daqui tá ativada. Desativei aqui. Se você for num açougue, pensa assim no açougue. Você vai no açougue comprar carne. Aí você entra no açougue, pensa num contexto que é uma casa de carne mesmo, não é um mercado, é uma casa de carne, só vende carne ali dentro e itens ali para o churrasco, aparatos ali, acessórios ali para o churrasco, e você chega nesse lugar. E aí você chega de frente da vitrine desse balcão, onde tem ali o contrafilé, onde tem ali o frango, a linguiça, enfim. E o açougueiro pergunta: olá, tudo bem? Posso te ajudar hoje? Normalmente essa frase é bem padrão, né? E uma frase que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela lá no final. A pessoa fala: pode te ajudar hoje e tudo mais. Aí você olha: não, açougueiro, olha, hoje eu só vim aqui para ver se o contrafilé está alinhado, se está vermelhinho, só estou dando uma olhadinha mesmo, porque eu venho buscar semana que vem. Vocês acreditam que essa pessoa que entrou nesse açougue, ela vai lá só para olhar? Ela vai lá porque ela quer comprar essa carne. Eu sempre acredito e defendo com todas as minhas energias e forças que essa pessoa ela quer comprar. Tá? Agora, existem coisas que vai impedir ela de comprar. Primeira situação, talvez ela não vai encontrar o que ela quer. E é claro que o exemplo da carne é um exemplo bem tosco, vamos dizer assim, mas é só para trazer essa consciência para nós, de que todas as pessoas que buscam informação sobre o nosso produto, no fundo, ela tem um real interesse e ela está buscando informações para validar se esse produto que a gente está oferecendo para ela, se realmente vai ajudar ela a resolver alguma coisa na vida dela. Aí, fazendo um paralelo com a nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre a questão da solução, né? Tudo aquilo que a gente está oferecendo para o mercado, nosso produto, nosso serviço, seja casa, seja um plano de saúde, seja um plano de lazer, um pacote de viagem, como é o caso aqui da Débora, que vende pacote de viagem. O que acontece? A pessoa que vai buscar esse produto, ela tem um real interesse em solucionar um problema da vida dela. Seja um problema, ela busca essa solução, né? Que pode ser um problema ou pode ser um desejo. E aí entra esse bate-papo inicial para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje, que existem 5 pilares para a gente poder estar sondando nessa negociação. E vender é um processo de descascar a cebola. Para a gente chegar lá na verdadeira intenção, na real intenção de um cliente, de uma pessoa, a gente precisa descamar, passar por algumas camadas,
até a gente chegar no contexto daquilo que ela realmente busca. E aí existe nós como uma ponte para esse cliente, né? Toda venda vai passar por um vendedor, seja um vendedor físico, seja uma página de venda, se você está comprando alguma coisa na internet, seja um consultor, um atendente, toda venda vai passar por algum processo. Se você tem uma venda mais complexa, como, por exemplo, vender uma casa, essa venda ela vai passar por várias fases até realmente chegar à efetivação da venda. Agora, pode ter uma venda mais simples, por exemplo, comprar uma bala, uma venda simples, super simples. Você vai lá, passa pelo caixa ali e compra. E aí vai ter outros produtos que você vai comprar até virtualmente, porque são vendas muito simples. Mas, de qualquer maneira, para qualquer tipo de produto, existe um processo acontecendo. Existe alguém que deseja, existe uma oferta acontecendo, existe alguém oferecendo esse produto, meios de pagamento, enfim, e existe no final a transação e a conclusão da venda, e depois a próxima fase, a fase do pós-venda. Está fazendo sentido isso para vocês até esse momento? Compartilhem no chat aí comigo depois, aí o microfone eu abro mais no final para a gente tirar dúvida, anotem as dúvidas aí que vai ser bem interessante para a gente poder discutir aí no finalzinho, tá? E aí, pensando nesse processo, existem as etapas da venda, né? As etapas aí que vão compreender 5 pilares básicos, né? A nossa abordagem, a sondagem, a apresentação do produto, o contorno de objeção e o fechamento. Iniciando aqui pela abordagem, é o nosso principal desafio. O nosso principal desafio é fazer com que o cliente se abra com a gente, porque nós estamos vivendo assim numa era de compartilhar de muitas informações, em que muitas vezes as pessoas elas ou já vêm muitas vezes conhecendo mais do nosso produto do que a gente mesmo, que pode acontecer, ou ela vem com uma série de comparativos, porque ela sai pesquisando na internet, ela busca informação, ela vai em determinados lugares, ela fala com gente, ela conversa, e se ela quer resolver alguma coisa ou ela quer comprar alguma coisa, ela sempre está buscando informação, e muitas vezes ela chega até a gente com mais informação do que a gente mesmo. Ela conhece o concorrente, ela conhece a oferta do concorrente, ela conhece a nossa oferta, ela conhece muitas vezes as características dos produtos, ela sabe aquilo que ela está buscando, porque para ela é importante ter informação para que ela possa buscar sanar aquele problema dela, tá? Aquele desejo que ela tem lá no fundo, né? E a abordagem ela sempre vai começar com algumas perguntas, seja no WhatsApp, seja presencial, seja numa interação humana ali, a gente sempre vai ter esse contexto de fazer boas perguntas para que a gente possa descobrir a real necessidade do nosso cliente, né? Dentro dessa habilidade de fazer perguntas, nós precisamos ter em mente que existe 3 tipos de perguntas para a gente fazer para o cliente. E aí, dentro de cada fase, eu vou compartilhar mais a fundo aqui com vocês, que tipo de perguntas que seriam necessárias e interessantes a gente estar fazendo com o cliente. Lá na fase da abordagem, a gente pode fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas retóricas, que é de confirmação, né, para a gente realmente validar se aquela informação que esse cliente está passando para nós, ela é uma informação relevante para avançar na próxima etapa da venda. Então, essas perguntas, elas vão fazer com que a gente busque intencionalmente aquilo que o cliente está buscando da gente. Celebrar mais alguém aqui? Muito bom. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bem? Já estamos na metade da aula aí, segue aí, daqui a pouquinho, tira a dúvida aí com a gente. Então, nesse sentido, gente, fazer uma abordagem, a gente precisa ter em mente que tipo de pergunta a gente precisa fazer para essa pessoa, para a gente conseguir conquistar a atenção dela. Uma outra coisa em venda, a gente sempre está disputando a atenção. Mesmo no presencial, essa pessoa, ela quer uma atenção focada nela, né? E se a gente consegue entender isso, a gente consegue ser muito mais persuasivo e a gente consegue encontrar alguns gatilhos para realmente fazer o cliente avançar para a próxima fase, tá? A próxima fase ali seria a gente levar ela para a apresentação de uma oferta. Então, nesse sentido, a habilidade de fazer perguntas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que a gente não tem uma única resposta, pode ser N tipo de respostas, né? Então, olá, seja bem-vindo, o que você busca aqui hoje? O que você procura na loja, o que você procura quando está buscando esse produto, e assim sucessivamente, tá? E eu sei que a maior parte de vocês tem um grande desafio na abordagem no WhatsApp. Então, a abordagem no WhatsApp ela é um pouco diferente do presencial, porque o WhatsApp ele tem um contexto de que o cliente tem o domínio da conversa o tempo todo. Se você me manda agora um WhatsApp agora,
quando a gente iniciou aqui, eu estou escutando aqui alguns cliques aqui do meu celular, deve ter umas 10 mensagens ali para mim responder assim que a gente finalizar aqui. Então, o WhatsApp, ele tem uma interação que ela é uma interação focada no cliente. O cliente tem o domínio da conversa. O cliente tem o domínio de se ele vai te responder ou não. E aí isso é bem, vamos dizer assim, é um pouco perigoso para nós que queremos alcançar resultado, se a gente não consegue compreender isso. Às vezes vai passar aí 100 mensagens de WhatsApp e 10 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas vão te responder. E a gente precisa fugir disso. A gente precisa fazer com que a venda volte para o nosso controle. A venda, gente, ela tem que sempre estar no seu controle. Você é o especialista em venda, você é a pessoa que precisa dominar todo o processo. Você precisa dominar aquela negociação para você poder, no final, fazer o seu pedido, tirar a sua nota e fazer com que o cliente assine o contrato. Você tem que dominar esse processo. Grava isso, grava essa frase, porque talvez essa pode ser a sacada mais importante para a nossa vida de vendas. Enquanto o cliente tiver o poder da negociação, o poder do processo da venda na mão dele, nós dificilmente vamos fazer negócio. Porque o cliente, ele está buscando as vantagens. E muitas vezes a vantagem dele está concentrada no lugar errado. Muitas vezes a gente não consegue nem dizer o porquê que ele deve comprar de mim e não do concorrente. Tá fazendo sentido isso? Coloca aí no chat daqui a pouco para a gente poder fazer essa interação. Então, pensando nessas perguntas de abordagem aqui, indiferente se a gente vai falar no WhatsApp, se a gente vai falar numa ligação fria, uma ligação fria aqui no caso, se a gente vai ligar para o cliente no caso, né? Ou se nós vamos atender ele presencialmente, a gente precisa ter em mente que tipo de pergunta eu vou fazer para ele nessa fase da abordagem. Na abordagem, perguntas, elas têm que ser perguntas que nos levem a uma possível abertura do cliente, de uma real necessidade do cliente, tá? Então, nesse sentido, na abordagem, a gente precisa, primeiro, gerar uma conexão com ele, e aí começar a fazer uma pergunta estratégica para que ele possa avançar para a próxima fase, tá? Perguntas abertas. Talvez perguntar como está o dia dele, perguntar o que motiva ele. Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto bastante de fazer, e ela sempre me traz um resultado bem interessante, seja no WhatsApp, seja presencialmente, seja numa reunião inicial, seja numa ligação. A pergunta é, anotem até essa pergunta depois, porque eu acabei não colocando ela aqui, vou colocar aqui, depois a gente pode compartilhar isso com vocês. Ó. O que te faz buscar esse aí produto de vocês, né? Produto, enfim, que vocês estão vendendo hoje. O que te faz buscar uma casa nova hoje? O que te faz buscar um plano funerário hoje? O que te faz buscar esse estofado novo hoje, né? O que te faz querer viajar para essa cidade? Ou o que te faz querer buscar uma viagem nova? Enfim, o que te faz buscar, ele pode nos ajudar a entender melhor o contexto do cliente, para daí, então, a gente passar para a próxima fase. A título de abordagem, aqui nesse primeiro contexto, existe uma situação, na semana passada eu trouxe isso para o pessoal, que a gente fez um treinamento de vendas presencial, e eu vou trazer esse contexto para vocês também. Já aconteceu alguma vez de você chegar numa loja, sei lá, ou num restaurante, enfim, qualquer lugar que você foi pensando em comprar alguma coisa, e você não falar com ninguém, e o simples fato de você entrar naquela loja, você sentir uma energia ruim, negativa ali, e te ver a mente assim, ó, não me senti bem nesse lugar, vou embora. Você nem deixa ninguém te abordar, você simplesmente entra, sente a energia do lugar e vai embora. Já aconteceu isso com vocês? Então, a energia do ambiente, ou a negatividade muitas vezes do ambiente, ou aquela simpatia do ambiente faz com que você simplesmente queira ir embora o mais rápido possível, sem dar oportunidade nenhuma para as pessoas falarem com você. Já aconteceu isso comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com outras pessoas também, no sentido de você mal chegou no lugar e você fala, putz, não estou me sentindo bem aqui, acho que aqui não tem o que eu quero, e você vai embora. E muitas vezes pode ser que aquele lugar poderia te atender. O que quero trazer com isso para vocês? Que não é só na questão da abordagem, existem outros elementos que falam mais do que as nossas palavras. Então, a energia do ambiente, a nossa expressão corporal, o tipo que a gente está vestido, se for no WhatsApp, ali, a abordagem ali, dependendo da frase que eu envio, do tipo de letra, do emoji, do tom da voz, tudo vai trazer uma conexão com esse cliente, vai fazer ele avançar comigo
ou ele simplesmente me bloquear e não querer nem conversar comigo, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nessa fase da abordagem, porque ela faz com que a gente avance, a gente consiga apresentar a nossa oferta, ou simplesmente o cliente nos bloqueie e deixe a gente falando sozinho, tá? Então, é bem importante a gente ter em mente isso. E uma pergunta aqui de abordagem para vocês seria: o que te faz querer esse produto hoje? O que te faz buscar isso hoje? Isso pode fazer com que o cliente revele outras informações nossas, tá? Perguntas fechadas, perguntas que vai trazer para nós, ou sim ou não. Você gosta de rosa ou de vermelho? Você gosta disso ou daquilo? São perguntas que vai trazer para nós apenas duas concepções, tá? Isso a gente pode usar tanto no WhatsApp quanto no presencial. Isso vai fazer com que a gente entenda um pouco mais do universo do cliente para a gente poder avançar para a próxima etapa. Perguntas retóricas são aquelas perguntas de confirmação. Então, um cliente diz para nós ali que ele gosta de rosé, uma situação, tá bem aleatória. O cliente gosta de rosé, e a gente vai validar isso. Então, você está me dizendo, seu João, que rosé é a sua cor preferida. Se eu te apresentar cores rosé, possivelmente a gente pode avançar para um avanço de negociação. A gente está confirmando aquilo que o cliente trouxe para nós de informação. Até aqui, tudo ok? Nessa primeira etapa de abordagem? Vou entender que sim. E aí, dentro da abordagem, existe uma segunda concepção aqui, a nossa postura como vendedores. A nossa postura diante da primeira fase da venda. Vocês estão sabendo uma situação que o cliente compra a gente antes de comprar o produto? Ele compra a nossa simpatia, ele compra a nossa aparência, ele compra a quem a gente é antes de comprar produto, antes de comprar serviço, antes de falar com a gente, as pessoas compram a gente. É interessante a gente ter uma postura forte, né? A gente entender que nosso tom de voz, ele parte de um princípio de que ele traz poder na nossa apresentação, né? A gente gerar rapport, gerar essa conexão inicial com o cliente, a questão visual, o cliente compra muito mais, às vezes, do que o produto ou serviço, tá? Imaginem duas situações aqui. Existem esses experimentos sociais na internet, vocês já devem ter visto alguns, em que a pessoa vai inicialmente ali bem mal vestido, tenta vender alguma coisa, não consegue, uma coisa simples, às vezes. Estava vendo um vídeo esses dias na internet que o menino lá, o rapaz, estava oferecendo flores de graça, só que ele estava bem mal vestido, cabelão tudo por fazer, espalhadão, uma roupa suja, e as pessoas nem pegaram a flor dele e ele estava com cartazão. De graça, pegue a sua. Ninguém quis. Aí ele mudou de roupa, colocou uma roupa social, bonita, penteou o cabelo, passou gel, fez a barba e tudo mais, e colocou o cartazinho ali. Em menos de 30 segundos do vídeo, ele distribuiu ali, sei lá, 15 flores. Porque o visual vende. A importância aí da gente prestar atenção na nossa postura, tá? Eu queria chegar bem aqui, nesse sentido com vocês, inicialmente aqui, da ativação humana. Toda venda, ela passa por 3 situações. Toda pessoa, ela vai comprar alguma coisa nossa, porque ela tem essas 3 necessidades humanas aqui. E se nós conseguirmos suprir essas necessidades, a gente vai conseguir ter muito mais assertividade no nosso processo de venda. Toda pessoa, ela compra porque ela tem uma necessidade. Toda pessoa, ela vai comprar mais rápido ou não, se a gente conseguir despertar gatilhos de urgência. E toda pessoa só vai comprar da gente se houver segurança na transação. Eu trouxe essas 3 necessidades aqui, que são as mais importantes dentro de um processo de venda. E se a gente não conseguir suprir as 3 situações aqui dentro do nosso processo de venda, nós não temos uma venda. Tá? Faz sentido isso para vocês? Se nós não conseguirmos atender a necessidade do cliente, entender a real necessidade dele, o porquê que ele está buscando o nosso produto, porquê que ele está buscando o nosso serviço, nós não vamos ter uma venda se a gente não entender a necessidade real dele, né? Ninguém compra aquilo que não precisa, tá? Segundo, questão de urgência. As pessoas, elas precisam sentir que o problema delas é real, que aquilo que ela está buscando é real, e a gente precisa ativar esse senso de urgência. O ser humano é muito procrastinador. Nós deixamos muita coisa para depois, inclusive o processo de comprar. Mesmo que eu tenha um desejo muito grande de comprar alguma coisa, nós tendemos a deixar para depois. Nós precisamos encontrar maneiras de ativar o senso de urgência numa negociação para que o cliente tome a decisão o mais rápido possível. Se nós não ativarmos a urgência do nosso cliente, ele vai embora e ele não vai comprar. Quantas vezes a gente ouve assim, vou pensar um pouquinho, amanhã eu volto. Não podemos deixar o cliente pensar, ele tem que pensar ali com a gente na hora, porque você é o especialista e tem todas as informações necessárias
para ajudar ele a tomar essa decisão e a decisão mais justa e palpável possível para ele. Nós precisamos ativar esse senso de urgência na vida do nosso cliente. E o senso de segurança. Todo ser humano precisa se sentir seguro em suas transações. Na realidade, não só em suas transações, em tudo na vida. Você não faz alguma coisa quando você não se sente seguro. Você não compra quando você não está suficientemente seguro naquilo que você está visualizando ou naquilo que está sendo ofertado para você. Se uma desse tripé aqui não for suprido, você não tem uma venda, tá? Deixa bem claro isso para vocês. Esses 3 gatilhos, eles vão estar sendo responsáveis para você fechar muito mais venda se você conseguir colocar isso intencionalmente nas suas negociações. Entender da real necessidade do cliente, ativar o senso de urgência e fazer com que ele se sinta seguro na sua negociação. Depois, se vocês quiserem me trazer algum exemplo aqui de negociações que vocês ou perderam, ou está ali no impasse ali com o cliente e tudo mais, eu vou ficar bem feliz em ajudar, no sentido da gente conseguir gerar esses 3 gatilhos aqui específicos para que a sua venda ela aconteça, tá? Vou tomar só um golinho de água aqui, que a garganta ficou seca. Muito bem. Se não tiver com a sua água do lado aí, ó, hidratação, nesse calorzão aí, é bem importante. Gente, parte de abordagem. Existe aqui uma concepção muito forte ainda para a gente poder fazer, para a gente poder avançar, e a gente vai estar, evidentemente, falando isso ao longo dos nossos encontros. Que tipo de mensagem a gente pode estar utilizando na abordagem, os scripts ali para conversa no WhatsApp, script de abordagem inicial para o vendedor no físico, ali na reunião 1-a-1, na venda ativa, em que eu vou até o cliente, na venda passiva, que o cliente vem até mim. Existem N situações aqui de abordagem, e para a aula de hoje a gente vai dar uma pincelada nos passos, porque depois a gente vai aprofundar em cada um deles, aí pensando especificamente aí na situação de cada um de vocês, tá? A título de abordagem, tem mais ou menos isso aqui que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma outra situação aqui que eu queria compartilhar também, que dentro da abordagem a gente precisa entender duas coisas essenciais dentro da abordagem. Primeira delas, que na abordagem a gente precisa fazer um acolhimento do cliente. A pessoa que está chegando até a gente precisa acolher ela precisa se sentir bem do nosso lado, ela precisa sentir que ela está no lugar certo, ela precisa entender que ali a gente tem aquilo que ela precisa. Então, esse acolhimento gera uma conexão e faz com que o cliente tenha o desejo de estar com a gente, tá? Então, na tua abordagem, você precisa garantir isso. O cliente, ele precisa se sentir seguro o suficiente do seu lado, ele precisa entender que você é a pessoa que está ajudando ele para que ele possa permanecer com você o maior tempo possível. A gente está disputando o tempo todo a atenção das pessoas, e nessa disputa por atenção, nós precisamos fazer com que o cliente se sinta acolhido com a gente. Dentro dessa fase da abordagem, não existe nada mais importante do que essa conexão genuína, essa conexão profunda com o cliente, para que ele se sinta seguro com a gente. E existe uma outra frase que eu gosto de compartilhar bastante, que é assim, ó, todo mundo gosta de comprar, todo mundo adora comprar. Eu acho que não tem um prazer maior na vida das pessoas do que comprar algo novo, se sentir dono de alguma coisa, se sentir pertencente de alguma coisa. E ainda mais se essa coisa for algo que a gente está desejando há um bom tempo, né, ou que a gente está idealizando há um bom tempo. Então não existe nada melhor do que comprar. Agora, as pessoas odeiam que alguém venda alguma coisa para elas. E a gente precisa ganhar essa habilidade de, muitas vezes, vender sem vender. E num primeiro momento, na abordagem a gente não faz venda inicialmente, a gente precisa gerar essa conexão real, que ela pode ser rápida ou um pouco mais lenta, mas ela precisa acontecer para que nós possamos, de fato, ter o direito de fala para a próxima fase, para a fase da onde a gente vai estar conseguindo investigar mais esse cliente, para entender mais aquela necessidade dele ali, para a gente poder fazer a nossa proposta, a nossa oferta. Então, todo mundo gosta de comprar e o cliente precisa estar acolhido nesse sentido. Ele precisa receber esse acolhimento nessa fase de abordagem, tá? Então, acho que fica nessa primeira etapa aqui de abordagem a nossa principal função conseguir ter esse contexto, essa conexão genuína com o cliente para a gente poder avançar para a próxima fase. Fase de sondagem, né? Conseguir falar com ele
se está bem do meu lado, ele me respondeu, ele está falando comigo. Nós precisamos fazer perguntas de investigação. Tá? Então, volta lá na questão das perguntas de investigação. Dependendo do seu tipo de venda, você vai fazer um tipo de pergunta, e dependendo do contexto da tua venda, você vai fazer um outro tipo de pergunta, tá? Como assim? Se você recebe o cliente, você não conhece o cliente até ele chegar a você. O cliente te mandou uma mensagem inicial, você não sabe quem ele é, você não consegue, não tem nenhum tipo de dado antes dessa primeira conexão inicial, então você vai precisar fazer algumas perguntas estratégicas para você descobrir tudo aquilo que você precisa para poder oferecer de uma forma assertiva o seu produto, a sua oferta, o seu serviço. Aí, se você tem um outro contexto em que você vai o cliente, título de exemplo, minhas vendas aqui, quando eu vou vender minhas mentorias, quando eu vou vender consultorias, ou quando eu vou vender até os serviços de marketing aqui da agência, muitas vezes eu conheço um pouco do cliente, porque ele tem informação na internet, eu consigo buscar o nome dele, eu consigo ver o Instagram dele, saber o que ele tem, quais são as coisas que ele posta, que ele publica, o que ele vende. Então, eu consigo ter informação dele antes mesmo de falar com ele. É um processo um pouco inverso. Agora, muitas vezes, para quem vende via varejo, não tem informação nenhuma do cliente até o contato inicial. E aí fica um pouco mais difícil da gente poder ter informação dele. Na verdade, a gente não vai ter informação dele até ele falar com a gente. Então, essa etapa de sondar ele, a gente conseguir fazer perguntas que revelem o real interesse dele, a gente vai ter que ser bem assertivo nas perguntas. Por que eu digo bem assertivo nas perguntas? Porque a parte de sondagem para o cliente, ela é muito morosa, ela é chata, né? Ele não quer revelar os desejos dele para a gente. Ele não quer falar o interesse real dele para a gente. Ele quer resolver o problema dele, ele quer comprar. Agora, ele quer, às vezes, a melhor oportunidade, a melhor oferta, e muitas vezes é chato ele ficar dizendo da vida dele para nós, um desconhecido total, né? Então, título de exemplo, o cara chega na nossa loja lá, chega lá na loja do Lucas, no sofá de casa lá, e ele quer comprar um sofá, ele entrou porque ele quer comprar um sofá, lá vende sofá, ele quer comprar um sofá. Aí nós vamos perguntar, qual é o tamanho da tua sala? Que tipo de sofá você está buscando? Que cor que você gosta? Que produto ficaria bom na sua casa? Enfim, às vezes ele fala, não, só quero saber o preço. Porque na cabeça dele é chato revelar isso. E aí entra nós, com habilidades específicas, para a gente construir boas perguntas investigativas e a gente pode, mais ou menos, traçar um perfil ali para aquela pessoa. E aí é bem, aqui na nossa etapa anterior, a gente entender de como que deve funcionar essa abordagem e muitas vezes saber ler um pouco o cliente, a postura do cliente, embora que isso seja um pouco contraditório, mas às vezes ler um pouco a aparência dele ali, ler a sensação dele, se ele está falando rápido, devagar, tudo isso faz bastante sentido para a gente fazer menos perguntas de investigação, mas perguntas decisivas, perguntas estratégicas. Uma pergunta investigativa aqui que pode revelar para nós rapidamente se esse cliente tem um teto ali de compra, pensando no exemplo do sofá, até quanto o senhor está disposto a pagar por um estofado? E aí o cara vai te revelar mais ou menos a faixa de preço, porque ele quer encontrar algo que está dentro da cabeça dele que ele não revelou para nós. De repente, na cabeça dele está assim, que ele quer comprar um produto de R$ 100. E aí a gente vai oferecer um produto de R$ 1.000 para ele. Ele não vai comprar, ele vai sentir que a gente não tem aquilo que ele busca e ele vai embora. Então, essa questão de a gente fazer uma boa pergunta investigativa e ter poucas perguntas de investigação, porque a gente consiga captar rapidamente o desejo real do cliente, o interesse real do cliente, a gente consegue apresentar para ele uma melhor possibilidade, uma melhor solução e que faça sentido para ele. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar, e vocês vão ouvir eu falando bastante vezes disso, é que as pessoas, elas compram aquilo que faz sentido para elas e não para nós. Então, ninguém vai comprar alguma coisa que não faça sentido para ela. Muitas vezes faz sentido para mim vender a caneta vermelha, mas o cara não quer a caneta vermelha, ele quer uma caneta transparente. E aí, só porque eu tenho caneta vermelha, eu vou querer empurrar, falar muito mais da minha caneta vermelha, e isso fica chato. A pessoa não quer saber disso, ela quer comprar aquilo que faz sentido para ela. Então, nós, como bons negociadores, precisamos entender cada vez mais que o cliente vai comprar aquilo que faz sentido para ele e não para mim. E para mim fazer sentido para ele, eu preciso saber o que é que faz sentido eu apresentar para ele. Tá? E aqui a parte da sondagem, ela vai revelar isso para nós. Então, poucas perguntas investigativas,
rápidas. Eu preciso, talvez, trazer uma precisão para vocês de 3 a 5 perguntas. 5 seria, assim, muitas perguntas de investigação, mas de 3 a 5 perguntas que você consiga entender o contexto do cliente, para que, de fato, ele possa te revelar aquilo que ele realmente busca. Título de perguntas que você pode fazer nessa fase aqui, né? Talvez falar um pouco sobre o quanto que ele estaria disposto a fazer investimento, né? Existe aqui um contexto que estava lembrando agora, até coloquei na minha outra apresentação aqui, mas não está aqui nessa aqui. Existe uma técnica chamada BUNT, que seria, a gente precisa entender o B de budget, que seria de orçamento, né? O A de autoridade, então saber quem que toma a decisão de compra. Então aqui, muitas vezes vai um casal comprar alguma coisa de vocês. Muitas vezes o casal, normalmente ele vai comprar, quem decide é a mulher. Então às vezes está vendendo para o homem, mas tem que vender para a mulher, não para o homem. O homem só vai tirar o dinheiro do bolso. Faz sentido? Acontece, né? O N de necessidade e o T de tempo, tá? Então seria o nosso BUNT. Então, perguntas investigativas ele precisa revelar para você. Primeiro, qual é o orçamento? Quanto essa pessoa está disposta a pagar por isso pelo teu produto ou por um produto que semelhante ao seu? Tá? Então, ela vai te trazer uma faixa etária. Quem que decide essa compra? É ela ou a mulher, o esposo, né? A gente trouxe um contexto há um tempo atrás lá no Casa Nova, lá com o pessoal com a Fran, com o Pedro, enfim, né? Que normalmente ele está sentado o casal, e aí o casal quer. O homem quer comprar muito, mas a mulher não quer. Nós não temos uma venda. O homem quer comprar aquela casa porque tá bom de orçamento, tá dentro da faixa etária, da faixa de renda que eles buscam, enfim, mas a mulher não gostou da cor da parede do banheiro. Não vai haver uma venda, porque a mulher não gostou. Né? E aí a gente simplesmente não vai ter uma venda. Fez sentido para vocês? Você colocou aqui, a mulher sempre decide, é isso mesmo. A mulher sempre toma decisão, e aí a gente precisa entender quem que tem essa autoridade na venda. Normalmente, quem vai ter autoridade na negociação, se a gente direcionar o nosso foco na venda, a gente vai ter essa venda, porque a gente entendeu quem que toma a decisão de compra. O N de necessidade, a gente precisa fazer perguntas para revelar a real necessidade daquela pessoa, até porque essa necessidade ela está aqui na parte da sondagem e ela vai estar lá na nossa fase inicial, na abordagem. Então, nós precisamos entender qual é a necessidade real daquela pessoa em buscar o nosso produto, nosso serviço. O que faz ela sair da vida comum dela e entrar numa negociação para poder buscar um produto novo para sua vida, né? Um item novo para sua vida. Trago um exemplo aqui costumeiro, tá? Um exemplo de quem busca um celular novo. Celular na nossa vida hoje é artigo de luxo, é artigo de necessidade ou é algo que é supérfluo na nossa vida? O que vocês acham? A gente é sempre que manda, Efra? Vou concordar com você. As mulheres vão dominar o mundo. Então, nesse sentido aqui do celular. Celular hoje é item de necessidade ou é simplesmente algo supérfluo na nossa vida, né? Eu acredito que hoje o celular na nossa vida, ele é uma ferramenta extremamente importante e para muitos já virou parte do corpo, né? Se você sai sem o celular, parece que você esqueceu a sua mão em casa. É um artigo de extrema necessidade. Então, se ele é um item de necessidade, se eu ficar sem agora, se caiu meu celular no chão ali agora, né? Tava aqui digitando uma mensagem e caiu, quebrou, espatifou a tela. Eu vou resolver isso rapidamente, eu vou ficar esperando uma semana para resolver isso. Muito provável que se quebrar agora, indiferente se eu tenha dinheiro, indiferente se eu não tenha dinheiro, eu vou dar um jeito de comprar um celular novo, porque é um artigo de necessidade. Eu preciso dele para fazer o meu trabalho, eu não posso ficar sem ele. Então, eu vou buscar a melhor solução dentro de um determinado orçamento, mas eu preciso resolver isso agora, não depois, agora. Então, o vendedor precisa entender qual é a necessidade real do seu cliente. Porque se a gente descobre isso, a necessidade real dele, a gente consegue aprofundar muito mais na nossa negociação e fazer o cliente tomar decisão rápido. Porque qual que é o jogo, gente? O jogo na venda é fazer o cara tomar decisão de compra rapidamente, com as informações necessárias para ele poder tomar decisão de compra. Isso pode acontecer numa única conversa, ou você vai precisar de várias conversas para isso.
mas a ideia é que a gente acelere o processo de tomada de decisão, né? E nós, como bons negociadores, se a gente entende e domina o processo da venda, nós conseguimos ajudar o cliente a tomar decisão muito mais rápido do que se ele tomar por conta própria, quando a gente tem o processo da venda na nossa mão. E a pergunta de investigação de necessidade, eu entendo aqui que ele tem dinheiro para comprar, beleza. É ele, ou eu descobri quem que é a autoridade que vai tomar a decisão de compra. E eu descobri agora a real necessidade dele, eu já tenho praticamente tudo que eu preciso para poder avançar para uma oferta interessante que convença o cara que ele precisa comprar de mim hoje. E a partezinha final aqui, o T seria de tempo, né? Em quanto tempo ele deve resolver isso? Porque vai haver, tipo, na situação do celular, quebrou o teu celular, preciso comprar um agora. Quando que eu preciso resolver isso? Agora. Não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês. É agora. Lembra aqui, aqui em cima que a gente estava falando um pouco aqui, do quesito necessidade, urgência e segurança. Então, a gente precisa destravar essa urgência no nosso atendimento, na nossa conversa de venda com o cliente, para que esse tempo aqui seja agora, ou seja daqui meia hora, ou seja daqui alguns minutos, porque senão ele vai procrastinar, ele vai querer pensar mais, ele vai querer esperar para tomar uma decisão. Depois a gente fala um pouquinho de como a gente acelerar isso na etapa de urgência aqui, pensando que a gente tem agora as informações necessárias para a gente poder fazer essa investigação assertiva para nós podermos fazer a nossa venda ser mais acelerada nesse processo. Está fazendo sentido? Coloca aí para mim no chat aí se está fazendo sentido, se tiver alguma dúvida também, bem importante, para a gente poder estar acelerando esse processo aqui. Já colocou que sim? Muito bom, vamos avançar. Tinha pergunta de validação na sondagem. Aí a gente pode usar aquelas perguntas de validação para a gente poder entender para que caminho eu vou quando eu for apresentar a minha oferta. Por que uma abordagem assertiva e uma sondagem assertiva vai acelerar o meu processo de venda? Porque eu vou conseguir, através dessas informações, apresentar para o meu cliente o que faz sentido para ele do que o produto faz, tá? O nosso produto ele sempre vai ter características específicas, vai ter benefícios específicos e assim sucessivamente. Agora, se eu estou apresentando uma característica do meu produto, um benefício do meu produto que não faz sentido para o cliente, ele não vai comprar. Por isso a gente está fazendo, eu estou batendo bastante forte com vocês nesse sentido de ter perguntas estratégicas, investigativas que revelem a necessidade real dele, para que quando a gente for fazer uma apresentação, nós consigamos evidenciar aquilo que importa para o cliente. Uma venda só faz sentido e só vai ser quando o meu cliente entende que aquilo é importante para ele. Ninguém compra o que é importante para o vendedor, mas sim para o cliente, tá? Para ele. Você não vai comprar nada se não for importante para você, tá? Principalmente em vendas onde a gente tem um ticket maior. Pergunta de investigação, basicamente isso. Depois a gente vai revelar um pouquinho para vocês ali quais são essas perguntas, o que você pode fazer, script e tudo mais. Mas antes de usar script, antes de usar a técnica em si, é bom ter esse contexto. Ou é bom a gente poder apresentar isso aqui novamente. Pergunta de validação, então, a gente valida as informações que o cliente trouxe para nós. Então, seu João, você está me dizendo que é a sua mulher que decide essa compra, ou que você precisa consultar ela para fazer essa aquisição hoje. Quando o cliente te diz, qual que é o próximo passo seu? O cliente falou assim, você sentou na frente dele e falou, olha, eu preciso trazer minha mulher, que ela que vai decidir ela que precisa ver, validar aqui essa compra. O que você faz quando você descobre isso do cliente? Você segue e apresenta a oferta para ele, ou você fala assim, que legal, seu João, muito interessante. Então, quando nós podemos marcar a visita junto com a tua esposa, quando você consegue trazer ela, o que você faz quando o cliente diz para você que outra pessoa precisa ser consultada antes de validar uma venda, antes dele fechar essa venda? O que você faz? Você prossegue a venda? Você prossegue a venda, a partir de hoje você não vai prosseguir mais. Você vai trazer essa outra pessoa para a conversa, tá? E mesmo que ele fale assim, mas quanto que fica? Qual que é o valor que eu preciso investir e tudo mais?
Aí você vai usar uma técnica bem interessante de entre um e outro. Título de exemplo lá vamos usar o exemplo do sofá de volta, Lucas, aproveitar que você está aí na nossa aula ali. Então, a pessoa falou, olha, eu preciso trazer minha esposa aqui, preciso trazer meu marido aqui para a gente poder tomar uma decisão juntos. Você pode dar dois contextos. O primeiro deles é, legal, olha só, então, tudo isso que você me falou, que você quer, esse sofá dessa cor, desse tamanho, com esse tecido, enfim, pode ficar entre X e Y. Você não deu um valor específico. E aí você vai tentar trazer para a conversa agora a pessoa que realmente tem a autoridade da venda. E outra coisa que você poderia fazer fulano, se você que conhece essa pessoa, você que conhece os gostos dela, se ela tivesse aqui, qual ela escolheria? Muitas vezes, esse quesito de trazer a pessoa para comprar é só uma justificativa para a pessoa fugir de você, para ela sair, para ela ter mais tempo para pensar, ou porque ela está se sentindo pressionada com a negociação. Da França, no meu atendimento pelo WhatsApp, eu sempre digo que vou entrar em contato amanhã para dar tempo para a pessoa falar com a outra. É isso aí. Então, eu preciso consultar minha mulher. Então, legal. Então, você precisa consultar ela. Quando que a gente pode conversar junto com ela? Isso é bem interessante numa fase de visita ou numa fase ali realmente de apresentação mesmo. Porque às vezes a pessoa está investigando a gente, ela quer saber preço. A maior parte das abordagens que o cliente vai chegar até a gente, ele vai perguntar sobre preço. Né? Quanto custa? Na cabeça dele, ele quer saber o preço para entender se está dentro do orçamento dele, enfim. E para nós isso é terrível. Se a gente passar o preço de imediato para o nosso cliente, a gente mata a nossa venda. Por quê? Se eu passo o preço de agora para o meu cliente aqui, ele vai parar de. Ele já vai ter um contexto na cabeça dele, uma faixa de preço na cabeça dele, sem entender a totalidade das soluções que a gente pode oferecer para ele. Tá? Já fazendo um paralelo aqui. Se eu falar para vocês sobre. Vou vender alguma coisa aqui para vocês, tá? Vamos lá. 50 mil reais. Agora. Caro ou barato? 50 mil reais. É caro ou barato, gente? Você tem 50 mil reais agora? À vista? No bolso? Será que isso é caro ou barato? A Fran colocou depende. Muito bom. É isso aí. Depende de quê? Do que eu vou oferecer para vocês. Né? Se eu falar assim, ó, 50 mil reais agora por esse relógio aqui, que deve ter custado, sei lá, 150 reais. Né? 50 mil reais agora por ele. Super caro, né? Super caro. Não vale. Não vale isso aqui. O produto não vale isso, né? Agora, esse relógio aqui, ele foi usado pelo Michael Jackson na formatura, sei lá, no show mais evidente dele. É um artigo de desejo das pessoas. Caro ou barato? Para quem é fã do Michael Jackson, pode ser até barato, né? É um exemplo bem tosco aí, mas pensando nessa concepção. Muitas vezes o cliente ele não tem as informações necessárias para julgar se o nosso produto é caro ou barato para ele. Então, nós precisamos construir isso. E nós vamos construir isso como? Entendendo a necessidade real dele, para a gente fazer uma apresentação magnética. Sondagem aqui ainda para a gente fechar. Perguntas de afirmação. Então, a gente faz perguntas de afirmação. Dona Maria, se eu te apresentar algo que esteja entre 500 e R$ 1.000, que seja da cor rosa, que seja resistente, que dure, a gente faz negócio? E aí a pessoa vai, sim, a gente pode fazer negócio se a gente cumprir todos esses requisitos. Faz sentido, gente? Esse quesito de sondagem, tá? A gente vai passar um pouquinho agora, rapidamente, aqui pela fase de apresentação magnética, contorno e fechamento, para a gente falar depois de alguns scripts aqui, tá? Então, nesse contexto aqui, ó, por que essas duas primeiras fases definem se você vai ter uma venda. Se você conseguir ter uma boa abordagem, se você tem uma sondagem de qualidade, se você consegue receber informação do cliente de qualidade, você vai conseguir fazer uma apresentação do teu produto, do teu serviço, com foco naquilo que o teu cliente busca, tá? Com foco naquilo que faz sentido para ele. Uma venda só é concretizada se fizer sentido para o cliente e não para mim como vendedor. Faz sentido? Nós só vamos vender se fizer sentido para o cliente.
Então, nesse caso aqui, o que seria uma apresentação magnética? Uma apresentação magnética, primeiro, tem que fazer sentido para o cliente, para quem compra. Segundo, as pessoas só compram aquilo que resolve o problema delas. E as pessoas só vão comprar se elas perceberem valor. As pessoas só vão comprar se ela perceber valor naquilo que está sendo apresentado para ela, tá? Então, nesse contexto, tem que fazer sentido para quem compra. Tem que resolver o problema delas. E a gente tem que saber, tem que gerar valor para que uma pessoa compre. Você sabe aquela situação de diferença entre valor e preço? Muitas vezes o valor precisa estar muito acima do preço. Quanto mais valor eu consigo construir na minha apresentação, maior possibilidade de um fechamento, se a pessoa tem um contexto de que ela percebe que é muito barato tudo que ela está recebendo, todos os benefícios é muito barato em relação a tudo que está sendo apresentado para ela. Você vai fazer uma venda surpreendente aqui se você conseguir fazer uma apresentação extremamente positiva, tá? E eu quero fazer um exercício com vocês aqui nesse primeiro cenário aqui, tá? E até eu quero que vocês usem o chat aí, a Fran, a Sandra, o Lucas, com o Rian aqui, a Débora, se houver possibilidade, tá? É um exercício bem rápido, para a gente poder estar contextualizando um pouco desse quesito da apresentação, porque isso aqui vai envolver, gente, o que vocês vendem, tá? Para que você possa fazer uma apresentação, para que o teu cliente, ele queira comprar de você, a parte mais essencial disso é saber se você consegue construir valor numa apresentação, tá? Na mente do teu cliente no momento da compra. E que exercício que eu quero que a gente faça aqui junto aqui, ó. Eu quero que a gente consiga construir isso aqui, a gente possa entender um pouco mais daquilo que você vende, tá? Em que sentido? No sentido de, para mim gerar valor, as pessoas recebem valor pelo benefício que o teu produto, o seu serviço causa na vida delas, tá? E muitas vezes, quando a gente vai vender, não é incomum, na verdade é mais comum do que aquilo que a gente imagina, a gente fica falando as características do nosso produto, aí não o benefício. Muitas vezes a gente está apresentando característica para o nosso cliente. Característica ele já conhece, ele já sabe o que é. Então, se eu pegar aqui, ó, esse relógio aqui mesmo, aqui, ó, tem a pulseira preta, da marca X, tem um corpo aqui que tem a frente mais puxando para um chumbo, ele é analógico, da elegância na verdade seria um benefício, né? Ele é um relógio preto simples, enfim, não possui nenhum tipo de valor. Agora, quando a gente entende de benefício, as pessoas compram os benefícios, as pessoas compram aquilo que vai ajudar elas a chegar mais perto do real, da real necessidade dela, ou da solução daquilo que ela está buscando. Tá? Fez sentido? Qual que é o exercício? Você vai construir uma lista aí agora, então, nesse momento, já, a partir de já, uma lista com pelo menos 5 benefícios do seu produto. Benefício, não característica. Característica vai ser lá, o sofá é vermelho, o sofá tem o tecido XPTO, a pacote de viagem ali da Débora ali vai fazer um passeio lá no Barco do Príncipe. Você vai ir com conforto na van de 10 lugares com ar-condicionado. Isso seria característica. Qual é o benefício disso? Quais são os benefícios do seu produto? Liste aí para mim aqui no chat, aqui, se você puder aqui no chat. Coloque pelo menos 5 benefícios do seu produto. Benefício. Tá? Fez sentido? Se tiver dúvida, sinaliza aqui para mim. Agora é o momento da gente interagir rapidamente, né? Obviamente que se tiver no teu timing, você conseguir fazer isso. Se não conseguir fazer isso agora, faça isso depois, porque isso é bem importante. Isso vai te ajudar no processo de apresentação do teu produto, você saber mais do benefício que o seu produto causa e não da característica. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Pode ser? Vou lá, vou pausar minha câmera aqui, vou parar de falar e a gente já volta. 2 minutos, contado aqui no reloginho aqui.
Quase um minuto? Vamos lá, gente, põe aí no chat aí para mim. Fala comigo. Reage comigo aqui. Bota aí os benefícios aí no chat aí das pelo menos 5 benefícios aí do seu produto. Quem participa aprende mais. Sempre assim. Eu coloco aqui só característica sujeito, quem paga aluguel não tem tanta liberdade para isso. Acho que aqui ainda se enquadra um pouco. Qual que seria o real benefício, Fran, nesse sentido do nosso cliente? Qual que é o benefício dele ter uma casa própria? Não pagar aluguel, obviamente, né? O Lucas colocou lá confortável, moderno, melhor custo-benefício, faz medida, você escolhe a densidade da espuma. Lucas, talvez aqui, ó, o Lucas ou o Rian, não sei quem tá respondendo aí, ó, você escolhe a densidade da espuma, aqui ele poderia se enquadrar como uma característica. Qual é o benefício de eu escolher, o Lucas, legal. Qual é o benefício de eu escolher a densidade da espuma? Qual é o benefício disso? Aqui, custo-benefício também, tá? A gente pode confundir isso, assim, ó. Custo-benefício para quem? Qual que é o benefício do custo-benefício para quem está comprando? Faz sentido? Então, benefício é que nas lojas da região ninguém faz isso, o cliente personaliza o estofado do seu jeito. Isso é um baita do benefício, né? Isso, na realidade, é um grande diferencial seu aí, que é a pessoa vai e monta o estofado do jeito dele. Mas pensa aí num benefício aqui para ele, no sentido de escolher a densidade da espuma. Você já colocou lá que talvez é a questão do conforto, né? Mas o que mais? O que mais traz de benefício para quando a pessoa escolhe a densidade da espuma? Fica mais elegante? Tem mais durabilidade? De repente, ele tem lá pessoas que têm biotipos diferentes na casa dele, né? Por exemplo, um mais fortinho, outro mais magrinho. E aí ele consegue projetar ali a espuma para atender todas as pessoas da família dele e ele ter maior durabilidade. Faz sentido? Seria isso? Isso é um benefício, ao invés da característica em específico? Sandra, não sei se de repente a Sandra está atendendo junto, mas eu gosto do produto da Sandra. Qual o benefício, Sandra, do seu produto? A Sandra vende plano funerário, gente. Aí, se você quiser adquirir o melhor plano da região aí de Curitiba, tem que falar com a Sandra. E é um produto que dificilmente as pessoas têm um desejo, né? As pessoas vão querer comprar, as pessoas compram planos funerários pensando em benefícios futuros, mas que não querem usar. E aí olha a construção e o desafio da Sandra, argumentar com o tipo perfil de cliente para que ele possa querer comprar plano funerário. E aí existe, assim, argumento, porque a gente vende plano funerário todos os dias, sai plano funerário. Então tem gente buscando, porque percebe valor, entende que é importante, resolve um problema, ou não que antecipa o problema, né? Mas quando um problema chegar, essa pessoa está coberta disso. Benefício no sentido de poder mudar alguma coisa de que não gostamos, como a cor de uma parede ou a porta de um cômodo, mas não poder. Isso é um baita benefício, né? No sentido de, olha, com a sua casa própria, você você pode pintar da cor que você quer. Se você está pagando de aluguel, se você está morando de aluguel, você não pode é, pintar da cor rosa o quarto do seu filho na sua casa. Você vai poder fazer isso. Então, tem vários benefícios que a gente pode estar elencando para quem mora de casa própria. Por exemplo,
Ó, se você quiser fazer lá, tem um cômodo novo, na casa alugada você não pode, na sua casa você pode. Faz sentido, Fran? Então, os benefícios do nosso produto vão construir valor para o nosso cliente. Por que, que ele deve comprar a casa própria dele? Não vai pagar aluguel, é um benefício. Ele está adquirindo patrimônio. Então, quanto você tem de patrimônio hoje? Você vai deixar, se a pessoa tem filho, por exemplo, né? A pessoa tem filho. Você está construindo um patrimônio seu, que é para o seu filho. O imóvel só valoriza. Diferente de você pagar aluguel, você vai estar pagando aluguel e o dinheiro nunca mais volta para você. Quando você paga seu imóvel, quando você termina de pagar ele, além de ele ser seu, se você vender, você tem agora patrimônio. Faz sentido? É um benefício. Você e sua família tem um canto para chamar de seu, exatamente. Você pode convidar quem você quiser, vai ser seu. Você pode vender para quem você quiser. Você pode alugar se você quiser. Você faz o que você quiser, seu. Né? Então, são evidenciar benefícios. Faz sentido, gente? A questão de benefício é um pouco contraditório, né? A gente pensar dessa maneira, mas olha o desafio aqui, e muitas vezes a gente percebe também esse desafio no nosso dia a dia. A gente fala muito mais do nosso produto do que do benefício dele. Agora tem um outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda aqui? O outro lado da moeda é o seguinte: será que esse benefício que eu estou apresentando aqui faz sentido para quem eu estou falando? Pensar aqui, eu vou usar o exemplo da Folha aqui, ó. Sua família terá um canto para chamar de seu, mais estabilidade financeira, porque quem vive de aluguel precisa lidar com reajuste dessa. Isso, olha só, isso é um baita no benefício, né? Você não vai precisar lidar com o reajuste do aluguel, tem que desembolsar uma grana anual ali que muitas vezes não está no teu orçamento. Então, pensando nesse contexto de benefício, muitas vezes eu vou estar falando para alguém que esse benefício para ele não faz sentido. E aí eu vou estar reforçando ali uma ideia, e essa pessoa ela não quer saber disso naquele momento. Ela quer saber de outra coisa, ela quer saber daquilo que faz sentido para ela. Por isso que a pergunta de investigação lá em cima, na etapa da sondagem, ela é bem importante. Eu vou, às vezes, apresentar um benefício que nem está na cabeça do meu cliente. Eu gosto de usar um exemplo de um mentor que a gente participou recentemente de um treinamento junto com ele, que ele queria comprar um carro, né? E aí ele visitou algumas concessionárias e as pessoas, os vendedores lá começaram a falar, olha, esse carro aqui é super confortável, tem uma economia, tem a direção leve, tem o retrovisor aqui elétrico, com teto solar. Daí o cara falou, os vendedores ali falando um monte de coisas do carro, alguns benefícios, obviamente, do carro, como, por exemplo, benefícios, vai andar bastante, vai economizar, porque ele gasta pouco, tudo mais, mas na cabeça do comprador, de quem estava buscando o carro, ele só queria saber de uma coisa: qual é o espaço de porta-mala e se cabe 2 carrinhos de nenê. Por quê? Ele tinha 2 filhos e, naturalmente, né, por onde ele ia, ele precisava colocar 2 carrinhos de bebê para poder carregar as filhas dele, que tem idade de... são nenês, no caso, né? Precisa do carrinho. E a preocupação dele: será que cabe 2 carrinhos de bebê ali dentro e as coisas, se eu precisar viajar? Ou vai ficar apertado? E nenhum vendedor conseguiu fazer essa pergunta, né? Nenhum vendedor fez essa pergunta para entender a real necessidade dele. Eu gosto de trazer esse exemplo, já trouxe aqui para vocês esse exemplo, porque muitas vezes a gente vai estar falando de um benefício que o cliente não está atento ali. Tipo, eu quero comprar um carro que seja econômico, porque eu trabalho com ele todo dia, então a economia é importante para mim. Só que nesse contexto, para ele não estava nem aí com a economia, porque o carro seria usado poucas vezes para alguma viagem ou algum passeio que, evidentemente, ele não está usando todo dia. Então, o quesito economia, o benefício economia, não estava no contexto. O que ele queria saber era se cabia 2 carrinhos de nenê. E aí é importante a gente entender o nosso cliente, saber exatamente quais são, o que é importante para ele e não para mim. Às vezes, economia num carro, quando eu estou vendo num carro, obviamente, né? Seria um artigo assim, nossa, todo mundo busca isso, mas todo mundo não é aquele cliente que está falando comigo ali agora. Então, na etapa de sondagem, a gente precisa saber o que é que eu preciso falar na apresentação para convencer o meu cliente de que o produto que eu estou oferecendo é para ele. Faz sentido, gente? Então, tudo isso que vocês colocaram aqui são benefícios, alguns podem ser benefícios e características,
mas a gente precisa evidenciar cada vez mais os benefícios. Para quem? Quem está falando comigo agora? Muitas vezes, ali, né, pegar o exemplo do Lucas, às vezes no sentido de, cara, eu faço o sofá do jeito que você quer. E o cliente é ruim de decidir, tipo, quanto mais opção eu dou para ele, mais confuso ele fica. Tem clientes desse jeito? Tem, já atendi alguns, e quanto mais informação você dá para ele, você deixa ele confuso de tanta informação. E aí tem um perfil de cliente, a gente tem um perfil de pessoas que quanto mais informação você dá, mais ele demora para agir, né? Porque ele não sabe lidar com mais informação, ele precisa de alguém muitas vezes para resolver para ele as coisas. Não sei se já pegaram clientes desse tipo, mas já peguei clientes que quanto mais opção eu dou, mais ele demora para escolher. Quer ver exemplo disso? Vai para você ver se você tem pessoas ao seu redor, vai com essa pessoa, ou você já deve ter ido em restaurantes onde o cardápio é muito grande, tipo, tem lá, sei lá, 50 opções de cardápio. A pessoa leva uma hora só para escolher o que ela quer comer, porque ela se perde nas opções. Né? Por isso que o McDonald's é um restaurante muito focado e ele consegue ter agilidade. Ele tem 5, 6 opções no cardápio dele. Você vai lá, vai comer uma das 5, 6 opções e faz um sucesso. Embora que não defendo que o restaurante McDonald's ali, o fast food, sobre a qualidade daquilo que ele oferece, enfim, né? Mas ele é bom nisso. Tipo, você vai lá, ou é Big Mac, ou é Mac não sei das quantas, ou é o Mac do dia, ou é o Mac Fish e tudo mais, e pronto, acabou, não tem mais opção. Ou aquilo ou aquilo. São 5, 6 opções, cardápio enxuto. Agora, muitas vezes tem lá um cardápio gigante com um monte de informação e às vezes as pessoas se perdem. Então, quanto mais eu falar do meu produto, muitas vezes, além daquilo que o cliente precisa saber naquele momento, eu vou estar, às vezes, confundindo e ele vai demorar para tomar uma decisão. Para colocar aqui, no meu caso, questionário, o que você busca em imóvel pode ser usado? Depende. Em algumas situações pode sim. Tá? Pensando ali numa pergunta lá de abordagem, de sondagem inicial, né? O que faria sentido para você? O que você busca no imóvel? 2 ou 3 quartos? Tem que ter garagem? E daí você acelera essa etapa aqui para poder fazer a apresentação. Então faz bastante sentido sim. Dependendo do momento da venda, talvez não na abordagem, mas na sondagem faz bastante sentido. O que você busca no imóvel hoje? O que é importante que tenha no teu imóvel hoje para ficar mais contextualizado? Mas dá para fazer sim, até pode ser uma pergunta que precisa estar no teu script. Tá? Qual é o que faz sentido para o cliente? E daí ele fala, eu preciso de um imóvel de 3 quartos. E aí a gente vai ficar apresentando para ele um imóvel de 2. Às vezes ele nem vai falar para nós que precisa de 3, mas e ele vai ouvir a nossa oferta e não vai fechar, porque para ele faz sentido de 3, ele não revelou. E vê uma coisa, falando em outro contexto, muitas vezes até passa despercebido, tipo, quantos banheiros precisa ter na sua casa? Ou você quer que tenha suíte? A suíte é importante ter na sua casa? Por quê? Às vezes ele tem lá uma pessoa que passa muito tempo no banheiro e sempre quando ele vai precisar usar o banheiro, aquela pessoa tá lá, porque é conflito horário, enfim, né? E aí ter 2 banheiros ajudaria ele. São coisas simples que pode fazer toda a diferença, tá? Beleza, gente? A apresentação magnética, ela vai ser a nossa apresentação ela vai ser realmente magnética, a gente vai conseguir fazer uma oferta que faça sentido quando eu tenho informação suficiente do meu cliente. Quando eu sei o que ele busca, quando eu sei o que ele valoriza, e aí eu vou evidenciar os benefícios que fazem sentido para ele. Embora que todos os outros, eu vou ter N outros benefícios no meu produto, mas na apresentação magnética, eu vou oferecer para ele, eu vou falar para ele daquilo que faz sentido para ele. Usando o exemplo lá do cara do carro, então se eu descobrir que o porta-mala é interessante, é um artigo que pode decidir a venda, eu vou falar aqui do porta-mala. Olha que porta-mala é espaçoso, aqui você pode colocar várias coisas. Se você tem 2 filhos, vai conseguir colocar tudo que você precisa dos seus filhos aí e ainda sobrar espaço para você colocar aquilo que é importante para você. Tá? Então, isso é o que faz definir uma venda. Tá? Faz sentido? Avançando, então a apresentação magnética, a gente vai falar um pouquinho ainda mais nos próximos episódios aqui sobre a apresentação, porque aqui a gente tem vários contextos que a gente pode estar utilizando, para a gente avançar para contorno de objeção, e aí já estamos estourados de horário, já a gente tem essa programação de ser 1 hora de aula, a gente estourou um pouquinho, contorno de objeção, fechamento e um pouco das perguntas do spin, tá? Então, no sentido de contorno de objeção, as objeções que nosso cliente tem, muitas vezes elas surgem porque a gente não teve todas as informações necessárias do nosso cliente. Então, aqui no sentido de
a gente pensar de necessidade, urgência e segurança, vai pintar a objeção que a gente pode antecipar. Título de exemplo, o cliente tem R$ 1.000 só no orçamento dele para comprar nosso produto. E eu não descobri isso. Vai pintar uma objeção de preço aqui, não vai comportar dentro do orçamento dele. Existem várias objeções que a gente consegue estar antecipando. O que é uma objeção? A objeção é uma informação que o cliente não teve, e aí a gente precisa estar antecipando ela. Então, existem muitas objeções que a gente consegue estar antecipando. Uma objeção que eu já citei aqui para vocês no começo, quem decide? Às vezes a objeção da pessoa é que ela precisa consultar alguém antes de tomar uma decisão de compra. Eu antecipei essa objeção e não avancei a etapa para trazer essa pessoa para conversa. Uma outra objeção que vai surgir sempre, não tenho dinheiro para comprar. Questão de preço ali, a gente pode antecipar a objeção para apresentar aquilo que faz sentido para ele. Uma outra objeção que às vezes vai aparecer, não tenho interesse nisso nesse momento, né? Se for uma prospecção ativa, no caso, né? Às vezes a gente pode antecipar essa objeção perguntando para o cliente se faz sentido ouvir a apresentação, o produto, a oferta, a título de antes de começar a falar um monte de coisa do produto. Uma outra objeção, às vezes, que as pessoas têm, eu vou comprar isso, mas será que eu vou ter tempo de usar? Será que vai resolver? Será que vai resolver realmente o meu problema? São objeções que a gente pode antecipar. A pergunta aqui que a Fran colocou, não tem problema, Sandra. Sandra colocou, estou dirigindo, não consigo finalizar. Não tem problema, Sandra. Depois é importante, se de repente, colocar os benefícios ali. E isso vai te ajudar também, tá? Não tem problema, não. Se depois tiver qualquer dúvida, pode mencionar no WhatsApp. Lá eu vou ter o prazer de ajudar também. Aqui o Fran colocou aqui, ó, o que você busca no imóvel faz bastante sentido porque você pode antecipar a objeção. Então, o que ele busca? Ele busca lá que o imóvel seja no bairro X. E aí, você não tem imóvel naquele bairro. Então, obviamente, você conseguir antecipar uma objeção e trazer para ele soluções. Eu sei que hoje é importante que o imóvel seja situado na região X, mas o que faria você mudar de ideia? O que faria você mudar no bairro Y? Se eu apresentar para você características que tenha no bairro X, que também vai ter no bairro Y, a gente consegue fechar um negócio? Então, a gente consegue antecipar objeções e, assim, a gente avançar para a fase da negociação e fechamento, tá? Na etapa de fechamento, eu vou passar um pouquinho rápido aqui essas duas fases aqui, gente, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, só não queria deixar isso pendente hoje, porque você já pode estar utilizando aí ao longo da semana, tá? Na etapa de fechamento, é legal que a gente tenha um processo de fechamento. Então, no fechamento, o que vai garantir que a pessoa feche uma negociação com a gente? Primeiramente, ela vai precisar, a gente pode, nessa etapa de fechamento, entender que tudo aquilo que a gente apresentou fez sentido para ela. Uma pergunta que a gente pode estar utilizando aqui, volto a dizer que as perguntas podem fazer, elas precisam estar em todas as fases da nossa apresentação com o cliente. Pergunta de fechamento. Seu João, Dona Maria, tudo que eu apresentei aqui fez sentido para você? A pessoa fala, sim, fez sentido. Dona Maria, o preço que eu te passei, a negociação, está dentro do teu orçamento? Sim. Dona Maria, e o que está faltando agora para a gente poder fazer para você poder comprar isso? Existe uma técnica que chama a técnica dos 3 sims, tá? Se a pessoa te der 3 sims, se a gente conseguir tirar 3 sims dela, a gente tem muito mais assertividade no processo de fechamento. Então, faz sentido para você o que eu te apresentei? Sim. Você está dentro do orçamento que você deseja? Sim. Você acredita que isso resolveria o seu problema? Sim. Legal. Então, vai ser no cartão, no dinheiro, vai ter entrada, não vai? E aí você já, praticamente já fechou a venda, tá? Isso seria um fechamento mais direcionado, mais conduzido pela gente como vendedor. Muitas vezes a gente vai ter que pedir a venda. Então, pedir a venda, tem muita gente que tem medo, apresenta tudo e tem medo de pedir a venda. Tá? Tem medo de falar, legal, então, podemos assinar o contrato agora? A gente precisa de forçar isso. Se o cliente não, se ele dizer um não para nós nessa etapa, significa que a gente não soube fazer as 4 etapas acima. Porque na etapa do fechamento ele tem tudo que ele precisa para tomar decisão de compra. E a gente pode convidar o cliente no fechamento para um próximo passo. Então, olha, a gente vai assinar o contrato agora, e o próximo passo você vai me passar, a gente vai te passar a documentação, você vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Ok? Essa etapa faz sentido para você? Sim, então vamos assinar o contrato agora. É um fechamento já induzido. Estava estudando aqui o livro Spin Selling, e aí tem um outro tipo de fechamento que a gente pode estar conduzindo o cliente para, é uma técnica que chama de ou, né? Ou, né? Dona Maria, vai ser no cartão ou no dinheiro a entrada que você vai dar?
você vai comprar hoje à vista ou a prazo? Hoje vai ser à vista ou no cartão? Então, a técnica ou, que ela basicamente finaliza a venda. Que daí o cliente, você induziu o cliente num fechamento. E se o cliente chegou até aqui, evidentemente que ele tem todos os requisitos, todas as informações necessárias para a gente poder fazer o fechamento da venda, tá? Gente, para não extrapolar meu horário, combinado com a gente aí era de uma aula de em torno de 1 hora, já está passando aqui 1h15. Quero trazer para vocês, se vocês têm alguma outra pergunta, dúvida, se fez sentido essa aula de hoje, né, se vale a pena gastar investir, né, não gastar, mudar os contextos da palavra, que as palavras têm poder. O contexto aqui de parar isso é 1 hora no dia de vocês para poder aprender um pouco mais sobre vendas. O projeto nosso aqui é de toda terça-feira, a gente está batendo esse papo de venda e a gente conseguir construir um time forte de vendas, construir acordos fortes de venda e entender cada vez mais sobre venda, porque venda é processo. Quanto mais eu entendo de cada parte, mais a gente vai fechar mais contratos e mais vendas, tá? Vai ficar para a semana que vem falar um pouquinho mais ali de condução de mensagens pelo WhatsApp, eu quero falar bastante sobre isso, que acho que é um desafio que todos têm enfrentado, né? Como fazer mais fechamentos usando o WhatsApp. E aí falar bastante também, eu quero trazer alguns scripts prontos, alguns templates prontos para vocês estarem usando, né? Eu não sei se vocês usaram e exploraram ao máximo o último script que eu passei para vocês, que é o script do ainda. Seu João, Dona Maria, você ainda tem interesse? Na verdade, aquele dia eu coloquei para você de você não colocar o nome, para você conseguir fazer isso em escala, né? Você ainda tem interesse em, e aí é nosso benefício, e aí falar o nome do nosso produto depois, né? Em adquirir o imóvel no São Tiago com a construtora, com o pacote Minha Casa Minha Vida? Você ainda tem interesse em, e aí coloca a característica do teu produto ali, coloca o que é o teu produto, o benefício dele, em adquirir com, daí, o nome do nosso produto, né? Se vocês não usaram ao máximo, continuem usando, façam, explorem muito esse tipo de script. Para quem que nós vamos mandar esse script? Para aquele cliente que está preso no nosso WhatsApp, que não avança, que não responde, que até já falou com a gente, mas aí ele não avançou a conversa, para que a gente possa realmente fazer o fechamento e a condução do fechamento da venda ali, tá? Beleza, gente? Então, vamos finalizando nossa aula por aqui. Agradeço demais aí a atenção de vocês. Espero ter contribuído positivamente nesse dia, na vida de vocês, com um pouquinho de conhecimento para poder acelerar seu resultado, para poder acelerar as suas vendas. E se você usar, eu tenho certeza que se você usar 10% daquilo que a gente está falando aqui, você vai ter muito mais assertividade, muito mais positividade nas suas vendas. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em me perguntar, me chama no WhatsApp, pode trazer suas dúvidas lá para mim, eu vou ficar bem honrado em poder contribuir na vida de vocês, beleza? Desejo uma excelente terça-feira aí para vocês, excelentes negócios aí para vocês, e que a semana de vocês seja extremamente positiva, produtiva e com muitos fechamentos. Fico por aqui, grande abraço e até terça-feira que vem.